Hoje eu vou te mostrar todo o passo a passo que eu fiz para sair de júnior em 2020 e em 2021 pegar minha primeira vaga internacional com 1 ano de experiência, cara. Aqui dentro, para isso eu vou usar o meu LinkedIn e principalmente eu vou usar também alguns outros sites de referência que eu vou abrir aqui com vocês ao vivo para que a gente consiga ver todo esse roadmap, tá? Esse vídeo não está scriptado, eu não preparei nada para esse vídeo, mas eu queria realmente fazer esse vídeo de coração aberto para você, te mostrando tudo, te mostrando todo o roadmap, porque, cara, eu recebo muita mensagem de gente que está no início, de gente que está sem saber o que fazer, e, cara, não faz a mínima ideia de como fazer para conseguir pegar uma vaga melhor. Às vezes a pessoa está ali mirando o estágio, acha que é o único caminho, que tem que ir para o estágio, que tem que ir ali ganhando pouco, ganhando R$ 300, ganhando R$ 500, como eu comecei, e hoje eu vejo que esse não é o caminho. E você vai acabar ficando muito preso ali anos e anos. Então, eu quero iniciar para vocês abrindo também o meu GitHub. Porque foi aqui que tudo começou. Então, quando você começa ali geralmente fazendo alguns projetos, você começa ali colocando a mão na massa. E para mim, essa mão na massa começou em 2018. 2017 eu mexi em algumas coisas aqui, foi o ano que eu entrei na minha faculdade, então não fazia nada de nada, né? Só fazia algumas coisas, alguns projetos ali da faculdade mesmo, tanto é que tem um commit no ano inteiro. Em 2018, eu comecei a falar, cara, eu quero ir para a parte de programação, eu quero realmente virar dessa parada. Na época eu trabalhava ali de analista de suporte. Para quem não sabe, analista de suporte é uma pessoa que atende telefone e resolve o problema das outras pessoas remotamente. Então eu estava ali atendendo o pessoal, prestando serviço principalmente para a Petrobras. Era uma empresa chamada Indra, que na época eu ganhava R$ 1.200 como analista de suporte. E, cara, para mim estava ótimo. Eu tinha recém entrado na faculdade, já estava empregado, cara, eu tinha o meu dinheirinho, sempre trabalhei ali desde cedo. Mas eu falei: "Cara, eu quero mais, eu quero entrar em programação, tô decidido, quero ser programador". E aí eu vi uma bolsa da faculdade e eu entrei aqui no final de 2018 nessa bolsa, bem aqui, ó. Tanto é que foi aqui que eu comecei a codar. Então essa bolsa, o que que era a bolsa da faculdade? A bolsa da faculdade, eu tenho até fotos aqui na bolsa que eu uso aqui para os projetos, para fazer thumb, para fazer tudo aqui dentro. E eu posso até abrir aqui para vocês, que eu guardo algumas imagens aqui dessa época da bolsa, ó. Imagem de IA, beleza, outras, acho que não está aqui. Mas ó, aqui tá, olha que legal. Aqui tem a minha primeira proposta internacional, ó, na época de 2021, e tem o meu primeiro salário que caiu na conta também. Então a ideia é te mostrar todo esse roadmap. Mas, cara, eu quero achar exatamente, deve estar num álbum chamado Fotos Antigas. Fotos, aqui ó, Fotos Antigas. Tá aqui ó, aqui. Essa época aqui eu trabalhava de analista. E na época, todos os dias, eu estava numa época de academia e tal, estava querendo competir, fisiculturismo na época, cara, o pessoal do trabalho reclamava muito das minhas marmitas, mano. Era arroz, carne e brócolis aqui. A galera falava: "Porra, fica fedendo a copa, pô, fica empesteando a copa e tal". A copa é o lugar onde a gente come, né. Pra quem não sabe, acho difícil alguém não saber. Mas eu fui expulso da copa na época e eu fui comer dentro do carro, então todo dia eu comia dentro do carro, cara. Eu tinha o meu carrinho, parcelei não sei quantas vezes lá, pra conseguir, meus pais ajudaram a pagar também esse carro, e era um baratinha, cara, pra conseguir comer na hora do intervalo. Eu tinha 10 minutos de intervalo, eu tinha que comer correndo, então eu saía correndo do call center para o carro, tentava estacionar perto para conseguir comer, e aí lá eu comia rapidinho e já era, cara. Era muito louco. É que as épocas, às vezes pegava chuva, cara, ficava ferrado. E de lá eu saía e ia para a faculdade. Então, cara, eu tinha que conciliar isso, o trampo como analista, a faculdade com os projetos, fazendo projeto nesse meio tempo, apresentando o trabalho. Então, cara, era muito louco. E na época eu entrei nessa bolsa aqui. Então essa sala aqui já é da bolsa. E isso foi ali em 2018, no final de 2018, começo de 2019, quase que no Natal, eu entrei nessa bolsa. E aí eu comecei a participar. Qual que era a ideia da bolsa? A ideia da bolsa era que a faculdade, ela fazia toda a aprovação de início de estágio. Todo aluno de licenciatura, ele tinha que solicitar
para começar a fazer o estágio, solicitar um documento, e aí desse documento ia para a diretoria da licenciatura, a diretoria lá aprovava na mão, todo mundo assinava, e essa pessoa estava apta a fazer um estágio em algum lugar, numa escola, em alguma parada. Eu trabalhava na parte de licenciatura da área de humanas, cara. E aí, a ideia era contratar um bolsista, um nerdola, que era eu, para fazer um sistema que automatizasse isso. Então, muitas vezes eram 5, 6 coordenadoras. E aí, para encontrar todo mundo no mesmo lugar, era difícil. Então, às vezes, uma estava em casa, uma estava na rua, uma estava resolvendo outra parada em outro bloco, e onlineizar essa parada para que todas elas conseguissem aprovar mais rápido, não acumulasse aprovação e conseguisse fluir tudo numa produtividade muito maior. Então eu fui contratado nessa época e comecei a fazer o sistema. O sistema, o nome era ATPA, Sistema Atividade de Licenciatura. Infelizmente eu não tenho um README para mostrar a tela dele aqui, mas era um sistema todo feito em Ruby. Ó, todo feito em Ruby. Depois eu acabei fazendo outro sisteminha para eles também, de estágio aqui, ó. Mas, cara, eu entrei de cabeça nisso, era eu e mais um. E aí, nessa época, esse mais um também quitou, desistiu. Falou: Ó, não é pra mim, já era, vou embora. E o pessoal da licenciatura falou: Olha, você consegue ficar sozinho? Eu falei: Consigo. Achei eu que eu ia pegar o salário dele, né? Achei eu que fazer um trabalho de 2, elas iam me pagar uma bolsa a mais. Aliás, eu tava saindo de um salário de R$ 1.200 e eu fui para um salário de R$ 390. Recebia menos de R$ 400 nessa bolsa, mas para mim fazia sentido, porque eu ia lidar com programação todos os dias, eu ia conseguir me desenvolver. E olha só a realidade é que eu vagabundei esse ano inteiro, né, cara? Eu não fiz quase nada na bolsa. E aí, 2020, a gente teve que apertar, a gente tinha que entregar, então no começo do ano, cara, eu fiz coisa pra caramba para conseguir terminar esse sistema. Terminamos o sistema, integramos o sistema, testamos, deu bom, conseguimos dar bom. Quando foi ali em fevereiro, mais ou menos, eles falaram para mim que a pandemia estava vindo para o Brasil, o governo cortou as verbas. Eu não lembro se você lembra dessa época, mas pandemia, corte de verba. Ó, aqui, ó. Se a gente filtra aqui, ó, pandemia 2020. Vou botar aqui 2020. Vamos filtrar aqui em qualquer data. Não. Intervalo personalizado. Eu quero aqui no ano de 2020. Vou botar aqui, ó. Botar janeiro, dia 1º de janeiro de 2020. É dia 1/1/2021. Vambora. Aí, novos baques com perspectivas. Então, nessa época aqui, ó, cara, teve um corte de verba absurdo, irmão. Mas de todas as universidades, cara, a gente teve um corte de gasto absurdo. E as bolsas da CNPq foram embora, cara. Foram embora. A gente foi cortado. E aí o pessoal falou pra mim: Lucas, cara, tu precisa fazer alguma coisa. Ou você fica aqui voluntário, a gente não vai te obrigar, mas você pode ficar voluntário. Ou então, tchau, benção a Deus, sabe? Não tem problema se você não quiser. A gente vai sentir sua falta. Ganhava sabonete de Natal, ganhava umas paradinhas legais de Natal, porra, era maneiro demais a bolsa. E eu tinha a sala só para mim, então eu usava para estudar, para fazer estratégia de cola na faculdade. Cara, era muito massa, era muito maneiro. Era muito maneiro, eu era muito retardado nessa época. E aí, cara, eu falei, pô, beleza, eu fico voluntário até eu achar alguma coisa. E aí, nessa época, eu precisei ir pro LinkedIn, cara. Então foi em 2020 que eu comecei a postar, porque eu pensei assim, cara, eu preciso ser visto, eu preciso ser encontrado. Aonde que as empresas elas estão? Cara, elas estão no LinkedIn. Principalmente. Pô, então eu preciso estar lá para conseguir fazer essa parada acontecer. E aí eu comecei a fazer muito projeto. Tanto é que aqui em 2020 eu fiz 63 repositórios aqui dentro do GitHub. 63. Eu fiz muito projeto, enquanto em 2019, porra, fiz merda. Eu fiz aqui 4, 5, 6, 7 repositórios, sendo 2 deles aqui da faculdade, em 2020 eu fiz mais de 60. E aí, nessa época, cara, eu comecei a estudar muito, cara, muito, muito, muito. Então tá aqui, ó, estudando, estudando, fazendo projeto, fazendo muita coisa, cara, caindo de cabeça em curso, em mão na massa. E o que que eu fazia? Qual que foi a virada de jogo? Eu fazia esses repositórios aqui, fazia um README, por exemplo, bonito. Então vamos pegar aqui um repositório que eu fazia lá.
porra, não tem README, aí é complicado, né, cara? Mas aqui, ó, vamos pegar aqui um blog teste, vamos ver algum que eu lembre que tem aqui um Find My Coffee. Beleza. Eu fiz aqui um aplicativo pra galera da OneBeat Code, que a gente tinha uma integração muito boa. Find My Coffee. Pô, aqui dentro, o que que eu fazia? Não tem imagem no projeto? Eu lembro que tinha imagem desse projeto. Mas aqui dentro, o que que a gente fazia? A gente fez uma API com o Google Maps para achar os cafés mais próximos da pessoa. Então, cara, era um projeto bem legal, não deu trabalho quase nenhum. A gente conseguiu fazer essa parada, pô, foi bem massa. E principalmente serviu de portfólio. Então, eu pegava, gravava esses projetos. Então, ó, fazia assim, ó, mais um projeto, Ruby on Rails, gravava o projeto e postava ele aqui. Então, deixa eu ver se tem até um post. De antigamente não tem, porque o LinkedIn não documenta essa parada. Mas eu filmava e postava. Quando eu postava, deixa eu ver se eu encontro. Porra, os posts mais antigos que o LinkedIn documenta para mostrar aqui é de 1 ano atrás. Infelizmente, antes disso ele não consegue ordenar. Mas eu tenho aqui de outro perfil meu aqui, ó. Esse aqui é o meu perfil oficial que eu uso para entrevista. Olha só, esse aqui eu pegava, filmava o projeto, falava com o que eu fiz ele. Aqui, alguns em inglês, outros em português, mas eu mostrava. E, cara, dava muito bom, sempre deu muito bom. Então, eu sempre mostrei muita mão na massa. Olha esse projeto que maneiro. É um clone do MSN. Isso aqui foi depois, né? Quando eu tinha um pouco mais de senioridade. Mas mesmo assim, sempre fiz muito projeto. Eu consegui algumas entrevistas por causa desses projetos aqui, tá? Manda GIF. Cara, era muito maneiro. E eu passava o fim de semana inteiro codando. E aí, cara, por causa desses projetos, por causa dessa mão na massa, eu fui chamado para várias entrevistas, várias entrevistas. E quando eu comecei a postar, quando eu comecei a realmente me mostrar, se liga no que aconteceu, ó. Eu vou tentar mostrar aqui o da aba principal, tá? Deixa eu mover o meu negócio para cá aqui, ó. Mas o da aba principal, cara, eu recebia muita proposta por causa desses projetos, porque eu comecei a me mostrar um candidato de valor. Porque eu comecei a mostrar que eu conseguia agregar realmente nas empresas, nas entrevistas. E aí, cara, a parada começou a acontecer. Quando isso aqui começou a acontecer, pô, eu queria chegar lá em 2020, mas quando isso aqui começou a acontecer, eu comecei a ver que eu realmente tinha valor. E aí, somado a fazer mão na massa, somado a postar vídeo de projeto, somado a me mostrar para as empresas, aí eu comecei a ter muita entrevista. Então, cara, eu fiquei, ó, estamos chegando. Eu fiquei em 2020 ali, janeiro de 2020, eu recebi, caramba, cara, é muita coisa. Mas tudo isso aqui é proposta, ó. Tudo isso aqui é proposta de recrutador, 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 mesmo sendo júnior. Então eu fiquei ali, ó, em janeiro, fevereiro de 2020, desempregado voluntário, mas quando foi em março, eu já fui contratado. E por que que isso aconteceu? Porque isso aqui é mágica? Ah, o mercado é só indicação? Não. É porque eu estava me mostrando para as empresas. Então, quando foi isso aqui, aqui eu estava na bolsa, essa data aqui está errada, é 2018. Mas beleza. Quando foi em fevereiro, na verdade, eu recebi a minha primeira proposta de júnior oficial para entrar no mercado. Então, eu estava ali como bolsista, não contava no mercado. Em fevereiro, por estar me mostrando, o pessoal, cara, entra aqui nessa startup aqui, vambora. Me candidatei pelo Programator e deu bom, e deu bom. Então, e principalmente o que mais chamou a atenção do pessoal foi os meus projetos, foi como eu me mostrava dentro do LinkedIn, foi como eu falava que eu conseguia agregar. E aí eu nem precisei de processo seletivo para entrar, por exemplo. Então, cara, faz a diferença. Quando você faz projeto, quando você faz mão na massa, você mostra o porquê que você é um bom candidato, como que você vai trazer resultado. E aí, daqui para frente, eu não parei. Eu fiquei aqui de fevereiro de 2020 a julho. Mas por que que eu fiquei 6 meses só nessa oportunidade? Porque logo em seguida, aqui mesmo dentro do LinkedIn, eu recebi uma proposta para ir para a Wine. Pô, uma das maiores empresas, um e-commerce de vinho da América Latina, cara. Eu saí de um salário de R$ 2.000, fui para 3.500 aqui, quase que dobraram o meu salário. Falei, cara, essa parada é o canal, pô. Aí daqui eu não parei. Eu continuei de 2020 aqui até 2021 fazendo muito projeto. Então você percebe, ó, vamos para cá de novo. Você percebe
Que 2020 eu fiz 60 repositórios, 2021, meu amigo, eu fiz mais 13, 14, 15, 16. Tá aqui até o projeto do MSN, ó. Se vocês quiserem ver o repositório, tá aqui também. Vocês conseguem acessar no meu GitHub, tá tranquilo, é só colocar LucasFG07, tá público o repositório, vocês conseguem ver ele, como que eu codei, telas, e isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão. Depois que eu entendi que se mostrar era o que realmente chamava atenção, era o que realmente chamava a atenção das empresas e dava entrevista, eu conseguia passar muito mais fácil assim, cara, eu comecei a fazer muito projeto. E aí isso me levou em 2021 já está empregado. Então, ó, um ano atrás, em 2020, eu estava aqui, ó, recebendo R$ 390. Eu estava, na verdade, eu fui convidado a ficar voluntário, né? Eu não estava nem a 390, mas eu estava aqui voluntário, cara. E aí eu entrei R$ 2.000. No ano seguinte, eu assinei o meu primeiro contrato internacional ganhando R$ 16.000, 14 a 16. Então, olha só, cara. Aqui dentro, ó, por isso que eu sempre documento tudo aqui. Mas deixa eu ver aqui, fotos antigas, barará, tá aqui em outros. Aqui, ó. Em 2020, esse daqui era o meu grande salário, cara. Era o que sobrava na conta, geralmente, ó. Janeiro, fevereiro, março. Quando eu passei, eu comecei a conseguir guardar dinheiro. Por quê? Porque eu tava recebendo R$ 300. Quando eu passei, foi de 300 para 2.000, cara. Mais de 5 vezes ali o meu salário. E aí, aqui é a data de 2020, ó, pra quem não prestou atenção. E aí, em 2021, eu recebi a minha proposta, e aí, cara, a parada começou a acontecer, ó. Aqui, esses aqui são os meus primeiros salários lá de fora, ó. Ó, R$ 400, R$ 400, US$ 4.200, dólar canadense, tá? Outsourcing é canadense. Por mais que eu fosse para um cliente dos Estados Unidos, a outsourcing era canadense, ó. 4.200, 3.900, 4.800, 5.100. Então, primeiros salários lá de fora, cara. Isso aqui é 2022. Comecei em 2022. Porque eu entrei em novembro, iniciei em dezembro, recebi em janeiro. E aí, em janeiro, tá aqui, ó. 25 de janeiro foi meu primeiro salário, ó. Abri a minha PJ, 25 de janeiro, 26 de janeiro, aqui. Caiu a conta, cara. Caiu o salário, R$ 15.000. Pô, não acreditei. Tanto é que eu printei essa parada. Falei, bicho, se amanhã ou depois falarem que caiu por acidente, que mandaram a mais, já tá na minha conta. Ou eu já tenho a prova que caiu aqui. E aí, daí para frente, aí as coisas começaram a acontecer. Então, eu entrei na Quorum, uma empresa ligada ao governo dos Estados Unidos, 2023. Eu entrei na Medley, aqui, ó, 21 de maio de 2024. Dá para vocês verem aí, né? Mas 21 de maio de 2024, a Quorum, a empresa ligada ao governo dos Estados Unidos, 2023. Então, cara, a parada começou a acontecer, mas por quê? Não é por sorte, não é indicação, não é nada do tipo. Cara, eu acho que eu nunca entrei em uma empresa por indicação, todos esses anos. Mas eu entrei por me mostrar. Eu entrei por conseguir mostrar o quanto que eu consigo agregar. E aí, desde lá, cara, desde 2021, vamos somar aí. Hoje estamos em 2025, 2021, 22, 23. 23 eu saí da Vim, fiquei na Quorum, eu recebi a CLT. Tem empresas gringas que pagam CLT, que conseguem fazer esse contrato. Mas eu comecei a ajudar a galera também. E aí, desde lá, ó, vamos abrir aqui a minha conta da Vim. Essa transparência aqui vocês não encontram em nenhum lugar aqui dentro do YouTube. Isso eu busquei muito na época, um conteúdo que me ajudasse, que me desse essa clareza. Mas é muito difícil você achar, ninguém está disposto a abrir o jogo assim para vocês. Olha aqui, ó. De 2021 a 2023, eu recebi aqui na Vim, ó, pela Husk. Então, 2022, na verdade, foi meu primeiro salário, eu já estava recebendo pela Husk. 2023 eu saí daqui, fiquei até 2024 fora da Husk, porque era CLT, beleza? E aí, 2024 eu voltei para cá. Então, 2022 a 2023, 2024 a 2025. 2 anos recebendo pela Husky. Em 2 anos, eu recebi mais de R$ 650.000. Só de salário internacional pela Husky. Então, cara, vale a pena você trabalhar. É claro que você não vai comprar uma BMW, financiar uma mansão. Não é isso a parada. Mas dá uma qualidade de vida. Hoje eu tenho 2 filhos, hoje eu tenho uma família, hoje eu sou o provedor da casa. Então, eu que trago o dinheiro para casa.
E aí, cara, isso me dá uma estabilidade de conseguir ficar muito mais tranquilo, ficar muito mais tranquilo. E eu sei que a maioria de vocês também busca isso, não busca ostentação, não busca, um luxo absurdo, não é essa parada, entendeu? Mas busca uma vida mais tranquila. E aí, desde 2020 e 21, quando eu comecei a ter esse resultado aqui de, cara, conseguir pegar minhas vagas rápido, receber muita proposta, como eu mostrei para vocês, eu ajudo a galera. Então, eu sempre mostrava e falava, palestrava em eventos, falando como que a pessoa ela conseguia ter propostas aqui dentro, cara. Como que ela conseguia aqui trazer oportunidades. Isso aqui é só da aba de outras para ficar mais fácil da gente ver. Mas mesmo da aba de outras, olha quanta proposta esse perfil aqui não me gerou, cara. Por quê? Por se mostrar, por saber jogar o jogo do LinkedIn, por saber jogar o jogo do algoritmo. E aí eu comecei a dar muita palestra sobre isso. Então comecei a falar, universidades, dar palestra nas universidades daqui da cidade. Moro no interior do Rio. Cara, sempre, todo ano, dou palestra nas universidades, dou palestra em eventos online, já falei ali no Global Career Summit, cara, já falei ali na DIO, já dei muita palestra. Eu sempre estou fazendo essas talks, sempre estou fazendo essas coisas, exatamente para compartilhar conhecimento. E isso, para mim, é o que faltou na época. Esse roadmap que eu estou mostrando aqui para vocês é o que faltou. E aí, hoje, eu tenho a operação, que é o meu projeto ali. É claro que é pago, é óbvio, é um projeto de mentoria, a gente tem os grupos, a gente tem comunidade, a gente tem esse suporte absurdo aqui, que aqui tem tudo exatamente para você conseguir pegar a sua vaga. Então, cara, a gente tem muito resultado aqui dentro, ó, muito resultado. A gente tem tudo sobre entrevista, tudo sobre RHs, modelo de currículo de ATS, tudo que eu aprendi nesses anos, tanto aplicando quanto ajudando outras pessoas, eu condensei tudo e botei aqui. Só nesse vídeo, esse vídeo está aqui, com 20 minutos agora que eu estou gravando. Cara, só isso aqui você já tem um valor absurdo. Me fala que tipo de outro material que não seja um conteúdo pago, um conteúdo gratuito, te entrega isso que eu estou te entregando nesse vídeo. Entendeu? Ninguém consegue entregar isso porque não viveu o skin the game. E aqui dentro da operação, vocês podem acessar aí operaçãocódigodeouro.com.br/resultados. Esse site aqui, ó. Vocês vão ver um pouco do que a gente consegue entregar para vocês, tá? Um pouco dos resultados, um pouco do que a gente consegue fazer aqui dentro da operação. E aí, cara, esses aqui são só alguns que eu ajudei nesses últimos 2 anos guiando a galera, porque a parada funciona muito. Ó, salário de 0 para 1.200 em 8 meses, de 2 para 7K, de 0 para 4K, de 2 para 8K. Mas aqui vocês têm toda a jornada dos alunos. E aqui tem muito mais, tem muita gente que não fica à vontade. Muitas vezes que você tá aí, que tá aí assistindo, fala assim, cara, eu não tenho vontade de falar, eu não tenho vontade de me mostrar assim, eu sou um cara mais fechado, sou uma pessoa mais na minha e tal, tudo bem. Mas tem gente que fica à vontade de falar print, de mandar print, de falar que conseguiu. E, cara, aqui, aí é uma infinidade, aí é uma infinidade de gente, tá? Se você quiser saber mais sobre a mentoria, sobre o que que a gente oferece, tem um link aqui embaixo. A gente agora, nesse momento, em novembro de 2025, a gente está em promoção de Black. Então, você tem uma promoção mais um acesso vitalício. Então, você acessando aqui a parte da Black, você vai saber tudo que a gente pode oferecer, como que tá, aqui tem um vídeo mais explicativo sobre a oferta da Black, a vitalícia, os projetos que a gente vai fazer, o preço, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Então é só vir aqui, ó, alunos, não alunos, a gente tem uma oferta diferente. E, cara, a parada volta muito, dá muito resultado. Então é só clicar no primeiro link da descrição e vir para cá. Mas se você quiser saber um pouco mais de resultado, você é uma pessoa um pouco mais cética, tem essas pessoas também, é só vir aqui, você clicando nessas abas aqui, você vai ter em muitos deles aqui, por exemplo, um vídeo da pessoa falando, como que foi a jornada dela, o roadmap dessa pessoa, como que ela fez para pegar a vaga dela. Ó, esse aqui, por exemplo, tentou 50 vezes, cara, antes de entrar na mentoria. Entrou, a gente conseguiu pegar a vaga dele em menos de 2 meses, cara. Mas todo o roadmap dele você consegue ver. Ah, quero entrar em contato com um aluno, quero saber, cara, você tem o LinkedIn desses alunos aqui também. Então você pode vir aqui, entrar em contato com ele, falar, pô, e aí, como é que é a mentoria? Como é que é a parada? É realmente isso mesmo? Realmente funciona? Eu sei que o mercado nosso está muito queimado, cara. Muito queimado. Muita gente prometeu muita coisa e, cara, entrega muito pouco ou não entrega. Então, quando a gente faz uma parada realmente que dá certo,
gera muita desconfiança. É exatamente por isso que eu mostro todo esse tipo de dados para vocês. Então, esse foi um pouco da minha jornada. Cara, um cara que começou lá em 2020, em 2018 numa bolsa, ganhando R$ 390 na programação. 2020, cara, descobriu uma parada no LinkedIn que, porra, mudou a minha vida, que estudar o algoritmo, estudar tudo isso, como que funciona, mudou a minha vida. 2021 já estava trabalhando para fora, tive uma carreira meteórica graças a essa metodologia. E, cara, comecei a dar muita palestra, falar muito, deu muito certo para a galera. E aí, montei a minha mentoria, a pedidos de muita gente. Cara, montar uma mentoria para a gente conseguir ter uma base, ter uma parada, ter um negócio legal. E aí a gente tem tanto a mentoria quanto o nosso grupo de Telegram. Então a gente tem também a nossa comunidade, a gente tem ali o grupo no Discord, aqui também. Então, cara, a parada é muito completa. Ó, a nossa comunidade aqui, a galera comemorando vaga, comemorando aprovação. Então, cara, é absurdo. É absurdo. A parada aqui é de verdade, é realidade. Sacou? Então, cara, isso foi um pouco de mim. Eu espero que tenha agregado, principalmente, cara, comenta aqui. Foi um conteúdo de valor? Não foi. Foi encheção de linguiça. Cara, consegui absorver porra nenhuma disso aqui que o Lucas falou. Cara, eu te explico melhor no comentário, não tem problema. Mas principalmente deixa um comentário, tá? Deixa um comentário, deixa uma curtida. Isso é um conteúdo que não tem em nenhum lugar do YouTube. Ninguém de tech dá isso pra vocês, porque ninguém viveu essa parada. E muitas vezes é uma coisa que você sonha e almeja em chegar. Só de você ter esse conteúdo, isso é o que eu queria quando eu comecei. Isso é o que eu queria quando eu comecei a procurar minha vaga gringa. Então, cara, o seu pagamento para tudo isso que eu dou aqui de graça para você é só uma curtida e um comentário. 10 segundos da sua vida aí, mas ajuda muito a gente. Por quê? Porque se esse vídeo vai mais longe, se você compartilha ele, se você joga o link no LinkedIn, no Instagram, que seja, cara, mais gente vê essa parada, mais gente é ajudada e mais eu consigo fazer uma mudança, uma transformação na vida de outras pessoas como essas aqui que eu te mostrei nos resultados aqui da mentoria. Tá? Você pode ir lá e ver com seus próprios olhos, você vê como que essa parada de verdade muda a vida da pessoa. Você sai de um salário de zero, um desemprego, investir numa mentoria, investir numa parada, investir em alguém que realmente dá conteúdo de verdade para você, você chegar em um salário de 6, 7, 8 mil reais, cara, faz uma puta diferença na vida da pessoa. E é isso que eu sou realizado hoje, e é isso que eu faço hoje. Beleza? Então, galera, vamos para cima. Vejo você em um próximo vídeo, ou então, quem sabe, aqui de dentro da operação. Você não vê os resultados, você se inspira e entra aqui nessa Black. Fechou? Tamo junto, valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.